No dia de ontem, André Ventura esteve numa sessão do Clube dos Pensadores que abriu mais tarde espaço para perguntas e que gerou aqui uma pergunta, enfim, polémica, controversa, ou que lhe quiserem chamar, em que basicamente um senhor levanta um cartaz a dizer 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais, e que diz que tem medo de algumas declarações de André Ventura e por isso decidiu questioná-lo sobre esse medo que tem. Vamos ouvir esta troca de ideias entre André Ventura e este senhor e vamos fazer uns comentários em relação ao que é dito, que eu acho que apesar de tudo é um confronto que é necessário, porque muitas pessoas levaram determinadas questões de um ponto de vista literal, mas há coisas que, apesar de tudo, eu considero que têm que ser relativizadas. Há quem possa discordar de mim, mas tem todo o direito a isso. Vamos ouvir. Estava tudo montado para que uma sessão do Clube dos Pensadores se transformasse num comício de André Ventura. Eu não sou do Chega, mas eu penso. Mas respeito e já votei em ti. E vais votar novamente? Tá bom. Mas o ambiente amigável acabou quando começaram as perguntas do público. Eu levantei este cartaz e vieram-me dizer para eu não levantar o cartaz novamente. E eu estou no Clube dos Pensadores. O Clube dos Pensadores é para pensar e é para haver diferenças, por isso é debate. O doutor André Ventura fez uma afirmação recentemente que era preciso 3 Salazar. E eu tenho 73 anos e vivi 21 anos no fascismo. Eu fiquei com medo. Você disse que viveu 21 anos no fascismo e viveu 50 anos em democracia. E eu respeito isso totalmente, mas também tenho que acrescentar outra coisa. Viveu 50 anos no marasmo de corrupção, que é aquilo que nós tivemos nos últimos 50 anos também. Antes de ouvirmos a segunda parte, é importante dar notas de uma coisa. Em primeiro lugar, eu respeito, evidentemente, a experiência pessoal das pessoas que viveram no Estado Novo, em que havia repressão das opiniões políticas, em que havia polícias políticas. Sem dúvida nenhuma, não sou favorável a nada dessas práticas repressivas a nível estatal que impeçam a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e tudo mais, apesar de que a liberdade de imprensa ao dia de hoje em Portugal está profundamente condicionada, evidentemente, pelo poder político e por outros interesses, que têm interesses políticos que não correspondem frequentemente ou quase nunca à da população e, portanto, há mídias tradicionais que evidentemente têm uma cartilha ideológica, que têm comentadores que só cabem dentro de um determinado espectro ideológico e que têm limites nas discussões, que há algumas que evidentemente são tabus e para as quais há pessoas que não estão disponíveis, nomeadamente comentadores e jornalistas dos mídias tradicionais. Em segundo lugar, o meu amigo realmente viveu numa ditadura, num país onde não havia liberdade de expressão, onde havia polícias políticas, mas o meu amigo dizer que viveu o fascismo é falso, a não ser que tenha vivido em Itália, o meu amigo não viveu o fascismo e, portanto, é importante que isto se diga, não viveu fascismo nenhum. Sobre a descrição dos 3 Salazares e de se dizer, bom, André Ventura, eu tenho medo de si, ou medo das suas declarações porque falou dos 3 Salazares, etc. As pessoas têm que perceber que estes partidos nacionais populistas, populares, nacionalistas, alguma coisa do género, partidos da nova direita radical, como lhe quiserem chamar, são partidos que acabam por ter uma postura de provocação, não só para com o sistema político e com as elites partidárias, mas uma forma de provocação para com toda uma população também. Até porque, reparem, é sempre necessário provocação para acordar uma população alienada que está habituada a um conjunto de frases feitas de políticos, que está, aliás, habituada a ser roubada pelos políticos e contra os quais não reage nem diz nada porque não tem representantes e oposição séria no Parlamento português. E vocês têm que ver estas frases, no meu entender, pelo menos é como eu as vejo, como André Ventura a pegar numa pedra e a atirá-la para um charco que está parado. E André Ventura, quando atira essa pedra, há ali incómodo, há ali movimento das águas e há movimento das mentes no caso do país. E a questão dos 3 Salazares foi precisamente isso, até porque os 3 Salazares é uma expressão que não é utilizada por pessoas que querem a ditadura de volta, é utilizada por pessoas que querem a ordem de volta. São coisas distintas. Nós podemos ter ordem e liberdade, só que nós estamos tão habituados a viver, a ser roubados neste país, que já nos habituámos a viver em desordem, que já nos habituámos a viver com corrupção da elite partidária, de pessoas que alternam o poder entre si e que estão tão habituadas ao poder que sentem que nem sequer têm que dar justificações à pessoa comum.
comum e por isso, juntando todos estes fatores, a pessoa comum sente vontade de ordem, que foi basicamente o que o Estado Novo colocou ao fim da Primeira República, que foi uma tragédia do ponto de vista da corrupção, que foi uma tragédia nas decisões políticas que tomou, muitas delas para se tentar afirmar perante o mundo, e portanto nós temos que levar em consideração que, à semelhança do que se passou em outras alturas, os portugueses querem ordem, os portugueses querem voltar a produzir riqueza, querem voltar a ser relativamente autónomos e não conseguem porque têm um Estado sentado em cima de tudo aquilo que fazem em Portugal. E portanto, em última instância, isto é uma forma de provocação que me parece atrevida, que me parece audaz, mas que não tem que ser visto como o retorno da falta de liberdade, tem que ser vista como o retorno de ordem que é preciso a este país. Vamos ouvir a segunda parte. A campanha pôs esta ação na agenda à última da hora para que o candidato pudesse voltar ao combate político. Políticos que não têm coragem ficam em casa, não se candidatam aos cargos da nação, ficam em casa e não fazem nada. Porque eu vou-vos dizer uma coisa. Se ganhar é só por uma coisa. É porque está a ser levado ao colo pela imprensa, pelo sistema e por toda a gente, não é por mais nada. Mas Ventura não perde a esperança e garante que não está a fazer contas. Sim. Parte de trás, isso não tenho dúvidas. Parte de trás porque se junta o sistema todo contra mim. Mas nem sempre isso quer dizer que se perde. Não estou a pensar se vou ter mais votos que o Montenegro ou se vou ter mais votos que o... Ok, já percebi. Que outro líder qualquer ou que o Pedro Passos Coelho. Isto é sobre André Ventura, António José Seguro. Desta vez, Ventura não pôs o foco nos efeitos do mau tempo, mas responde a quem o tem criticado. Vocês acham que se eu dissesse à imprensa assim, sabem uma coisa? Eu estive lá nos sítios devastados, mas não vos disse nada. Sabem o que é ia sair nos títulos deles? André Ventura alega que foi visitar, sem ninguém saber, os sítios devastados. Como é o António José Seguro. António José Seguro esteve com sentido de Estado naquelas zonas afetadas. Olha uma coisa. Poupem as pessoas. Bom, meus caros, e basicamente era isto. Eu acho importante dar nota desta questão que André Ventura tem sido criticado por mobilizar ajuda, e eu admito que as pessoas possam ficar incomodadas com os vídeos, possam dizer que é campanha política. Enfim, estou perfeitamente à vontade e aberto a essas críticas, sem dúvida nenhuma. Eu admito que isso pode ser dito e que as pessoas têm o direito a fazer essa crítica. Agora, os meus amigos não podem andar a fazer a crítica a André Ventura por aparecer e por se mobilizar, quando ao mesmo tempo estão desesperados a pedir que Luís Montenegro e a Ministra da Administração Interna apareça. Portanto, os meus amigos querem presença política da Ministra da Administração Interna, que tem andado desaparecida, e eu concordo, eu próprio já o disse. Mas depois aparece algum político, mobiliza as pessoas e que tem um ato simbólico, não só de mobilizar as pessoas que o seguem, porque André Ventura é seguido por muita gente, como também ter o ato simbólico de ajudar e de estar ao pé das pessoas. Os meus amigos ficam incomodados, como esteve aquele inútil daquele presidente da Câmara de Leiria, ou lá de onde é que era socialista, evidentemente, a criticar, que trouxe meia dúzia de garrafas de água. Mas depois queixam-se do governo não estar presente. Então os meus amigos querem presença ou não querem presença? Ou acham que iam ter presença política sem qualquer tipo de câmara, seja ela para as redes sociais, seja ela para os mídias tradicionais? E para terminar, é importante dizer uma coisa. Andaram com a conversa de que André Ventura está a fazer campanha, mas querem-me dizer que António José Seguro ter estado presente sem os jornalistas e ter sido noticiado pelos próprios mídias tradicionais não é uma forma de fazer campanha. Dizem os mídias tradicionais: bom, André Ventura está presente apenas com câmaras. António José Seguro esteve presente sem câmaras, mas fizeram notícia disso. Portanto, a campanha está feita de qualquer maneira. Não têm gravações, não têm declarações, mas têm a notícia de que ele esteve presente. Qual é a diferença, verdadeiramente? O que é que me diz a mim que a assessoria de comunicação de António José Seguro não disse assim: o meu amigo vai sem campanha, sem câmaras, sem jornalistas, mas depois nós dizemos aos jornalistas que esteve presente e mandamos-lhe uma foto ou duas? Não me lixem, por amor de Deus. Vamos também ser honestos. E sobre esta questão dos apoios, mais uma vez digo, se alguém souber por aí algum link para o qual eu possa contribuir financeiramente e para o qual eu possa promover para que outras pessoas possam contribuir, deem-me esse link, alguma forma de ajudar que eu possa partilhar, tenho todo o gosto em fazê-lo. Quero é ajudar as pessoas que estão em necessidade neste momento e que, evidentemente, se dependerem do Estado, estão tramadas, como é habitual. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.